Agora é hora de falar em educação. Vamos falar de inclusão social? Uma empresa aqui de Curitiba desenvolveu brinquedos portáteis para pessoas com deficiência. E eles estão conseguindo fazer a inclusão de verdade. Você vai se emocionar com essa história. Mostra. O André nasceu com uma deficiência intelectual e dificuldade motora, mas ele, pela primeira vez, vai andar de skate. O André veste um equipamento de segurança e é colocado no aparelho. Com a ajuda de um voluntário, ele consegue sentir a emoção de deslizar em cima das 4 rodinhas. O skate para deficientes é um aparelho criado pela empresa da Sara. Foi pensado para que pessoas com dificuldades motoras pudessem fazer atividades que jamais poderiam imaginar, como estar nesse balanço para cadeirantes. O nosso objetivo é a inclusão das crianças com deficiência, com as crianças sem deficiência na diversão, no lazer, na educação. Então, onde tem a recreação, que tenha recreação para todas as crianças. Hoje, os brinquedos foram instalados no Pequeno Cotolengo, instituição que abriga pessoas com deficiências múltiplas em Curitiba. A Fátima estava se divertindo na gangorra. Ai, que legal! Os aparelhos são uma atividade diferente na rotina de todos aqui. Muitas vezes eles não têm muitos estímulos diferentes que como esses brinquedos proporcionam. Que como assim, por exemplo, a Fátima, como ela é uma cadeirante, ela não tem oportunidade de estar numa gangorra, num brinquedo brincando. Então é uma atividade diferenciada que vê o sorriso de orelha a orelha. 5 aparelhos foram criados e outros estão sendo desenvolvidos. Como cada aparelho precisa de uma outra pessoa, os equipamentos garantem, além da diversão, a inclusão das pessoas com deficiência. Até pouco tempo, não havia essa consciência de que as pessoas com deficiência têm direito ao lazer, né? Têm direito à diversão, à recreação. Essa é uma consciência muito recente, então na verdade, é a construção de uma sociedade mais justa, né? E é esse sorriso que a gente precisa resgatar, né? Esse sorriso natural, esse sorriso gostoso. O nome disso é felicidade. Por saber que tem gente olhando e incluindo. A gente recebe agora no estúdio do Paraná no Ar a mestre em políticas públicas e psicopedagoga, a Maristela Castro. Maristela, bom dia, obrigado pela sua presença. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Quando a gente fala em inclusão social, normalmente a gente pensa em aparatos gigantescos para se incluir. O que é de fato a tal da inclusão social? A inclusão, ela tem muito a ver com ajustar, adaptar e transpor necessidades das pessoas. É tentar fazer com que todo ser humano, e não somente o ser humano, hoje há uma consciência de animais também, consigam transpor as suas próprias necessidades e dificuldades e ter acesso àquilo que todo mundo tem. Igualdade. Eu sempre uso uma frase aqui no Paraná no Ar dizendo o seguinte, ou no Balanço Geral, é tratar os diferentes com as diferenças necessárias para haver inclusão. É essa a linha de pensamento mesmo? É essa linha de pensamento. Essa linha de pensamento, na verdade, é uma linha de pensamento jurídica que há na nossa própria Constituição, de nós darmos as possibilidades, todas as possibilidades possíveis, diferenciadas para que quem precisa tenha o acesso igualitário a tudo que os outros têm. Agora, isso fica muito no poder público ou a gente também, nós, o cidadão comum, o tal do civil, consegue fazer essa inclusão acontecer? Isso, na verdade, é uma responsabilidade de todos. Nós não podemos, nós no Brasil temos a ideia de que precisamos deixar para o Estado fazer tudo. A gente depende muito do Estado para tudo, né? O Estado é muito grande, como a gente tem visto hoje, né? O nosso Estado é faminto e ele quer tudo e quer todos e não consegue atender. Então, a ideia é que todas as entidades, as famílias, a sociedade, instituições públicas, privadas, eu acho que já há um movimento muito grande nesse sentido, né? Se interajam e se responsabilizem para que todos tenham acesso. Se eu tenho um filho com deficiência ou não, eu vou querer que ele tenha acesso a todas as possibilidades da vida, não importa. Como é que a gente começa a promover essa inclusão? Partindo de ideias simples, vamos pensar com a pessoa que está nos vendo em casa agora, dentro de casa, como é que a gente pode começar a promover isso? Com coisas bem simples, né? Por exemplo, uma criança pequena, ela não tem condição muitas vezes de acessar uma escada. Como que se ajuda uma criança a subir uma escada?
Como que se ajuda uma criança com deficiência a subir uma escada, a acessar uma gaveta, a ter um pouco de autonomia, porque a ideia do ser humano é partir da completa dependência à completa não, porque nunca ninguém é completo, completamente autônomo, né? Mas há uma autonomia suficiente para lidar com a própria vida. E a ideia é essa, ajudar essa criança, e quando a gente tem uma criança que tem alguma dificuldade, nós temos a ideia de protegê-la de tudo. A ideia é acompanhá-la em tudo para que essa independência possa crescer. Possa ser promovida. Começa com pequenas atitudes. Maristela, muito obrigado pela sua ajuda aqui no Paraná no Ar. Nós conversamos com a mestra em Políticas Públicas e também psicopedagoga, a Maristela Castro. Bom dia, obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço. Até mais.